Espírito Santo, entra na minha casa com orientação divina para enfrentar os desafios da vida. Sente-se perdido nas tempestades da vida, como se estivesse sempre lutando contra o tempo. E se houvesse uma prática diária que pudesse se destacar e lhe dar uma direção clara, mesmo nos momentos mais difíceis? Esta oração não é apenas palavras, é uma tábua de salvação para a orientação de que você tanto precisa. Quantas vezes você acordou com o coração pesado, sem saber para onde ir, cercado por dúvidas que parecem não ter fim? Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho, com força, com planos, com pressa, mas percebeu que quanto mais tenta controlar, mais o controle escapa de suas mãos. A verdade é que por trás de cada confusão há um grito silencioso da alma pedindo direção, e é nesse ponto que o Espírito Santo se revela como o guia perfeito. Há momentos em que a vida parece um labirinto de decisões e incertezas, e a mente se torna um campo de batalha entre o medo e a esperança. É nesse cenário que esta oração se torna mais do que uma rotina espiritual. Ela se transforma em um encontro pessoal com aquele que pode alinhar sua mente, seu coração e seu destino. A palavra diz em Isaías capítulo e versículo 21, e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa promessa não é simbólica, é real. Ela fala diretamente ao coração de quem está cansado de tentar e falhar, de quem precisa de uma bússola em meio à confusão do mundo. O Espírito Santo não é apenas um consolo, ele é direção, é sabedoria viva. Quando ele entra na sua casa, o caos cessa, as decisões se alinham e o impossível começa a se mover. O que você vai ouvir a seguir não é uma simples sequência de frases, mas um chamado à transformação. Cada palavra foi moldada para tocar as áreas mais ocultas da sua vida, onde a dúvida se esconde e o medo tenta reinar. Aqui, você será conduzido a uma conversa profunda com Deus, uma conversa que revela caminhos, cura feridas e reacende o propósito que o tempo tentou apagar. Fique até o final desta oração, não saia agora, porque se o Espírito Santo te trouxe até aqui, é porque há algo que ele quer restaurar dentro de você hoje. Prepare-se para sentir a presença que reorganiza o que está confuso, levanta o que está caído e ilumina o que estava escondido. Respire fundo, abra o coração e permita que cada palavra seja uma semente plantada no solo da sua fé. Agora, com o coração disposto e os ouvidos atentos, vamos começar esta poderosa oração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que sem a sua orientação, nenhum passo é seguro, nenhuma palavra é firme e nenhum plano é completo. Venho diante de ti com o coração aberto, porque compreendo que a mente humana se perde facilmente nas armadilhas da dúvida e nas vozes do medo. Quantas vezes tentei caminhar com minhas próprias forças e terminei sem direção, cansado e frustrado. Hoje, coloco tudo aos seus pés, porque sei que quando o Espírito Santo entra, o caos silencia, a confusão cessa e o coração encontra paz. Fala comigo neste momento, Senhor. Fala de forma clara, profunda e irresistível. Que cada respiração minha se alinhe com a tua vontade e que a tua presença seja a bússola que me conduz, mesmo quando o horizonte parece encoberto pela tempestade. Espírito Santo, sei que muitos que me ouvem agora vivem aprisionados em decisões erradas, em relacionamentos desgastados, em medos que os paralisam. Quantas vezes olhamos para o futuro e vemos apenas incerteza, como se o amanhã fosse um território impossível de conquistar, mas é neste exato instante que o teu poder se manifesta. Tua voz não ecoa em gritos, mas em direção. Ela acalma o desespero, traz sobriedade ao pensamento e esperança à alma.
Quando o teu sopro toca o coração, até os pensamentos mais confusos se tornam claros e as estradas mais escuras recebem luz. Espírito Santo, entra nesta casa e sinta cada ambiente, cada emoção, cada ferida escondida. Toca onde ninguém consegue tocar. Transforma o caos em ordem e o medo em fé. Nada é mais poderoso do que um coração rendido à tua presença. Quando o homem se ajoelha diante de ti, ele se levanta diante da vida com força e sabedoria. Tua presença é como o vento que ninguém vê, mas todos sentem. É a força invisível que muda o rumo dos acontecimentos. Espírito Santo, mostra o teu poder agora. Revela o que estava oculto. Expõe o que precisa ser transformado e guia o coração de quem busca respostas. Que aquele que ouve estas palavras sinta o peso da tua glória invadindo o interior da alma, arrancando a dúvida pela raiz e substituindo-a por convicção. Faz calar toda a voz contrária e estabelece o teu domínio neste lar, nesta mente, nesta vida. Espírito Santo, ensina-nos a ouvir a tua voz no meio do barulho do mundo. Quantas vezes o medo grita e nós esquecemos que o teu sussurro é mais poderoso do que qualquer tempestade. Quando tudo parece incerto, tu permaneces firme. Quando todos se afastam, tu permaneces perto. Guia cada pensamento, cada passo, cada decisão. Que nenhum sentimento passageiro seja mais forte do que a tua orientação. Onde houver confusão, traga clareza. Onde houver pressa, traga paciência. Onde houver medo, traga coragem. E quando o coração fraquejar, faz-nos lembrar que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós e nos torna inabaláveis diante das batalhas. Espírito Santo, vem agora sobre este lar e transforma o ambiente espiritual. Que as paredes que antes testemunharam discussões e lágrimas, agora sejam testemunhas de tua presença. Que o ar se torne leve, que a atmosfera mude, que a paz reine. Que cada pessoa dentro desta casa seja tocada por tua presença de modo tão real, que até os pensamentos mudem de direção. Que as decisões que antes geravam dor, agora gerem crescimento e que a tua sabedoria se torne o alicerce deste lar. Espírito Santo não apenas entra, mas permanece. Fica aqui, habita aqui, guia cada detalhe, conduz cada passo. Espírito Santo, eu te reconheço como o verdadeiro conselheiro, o amigo que nunca falha, o guia que nunca erra. Que cada ouvinte desta oração entenda que o teu poder não se limita a palavras, mas se manifesta em transformação. Entra na mente que está perdida, no coração que está cansado e no espírito que está ferido. Dá visão a quem não enxerga o amanhã, dá força a quem não aguenta mais lutar e sabedoria a quem está prestes a desistir. Que esta casa, hoje, seja o altar da tua presença. Que cada canto ecoe o teu nome e cada alma sinta o consolo de saber que o Senhor está aqui, guiando, curando, fortalecendo e preparando cada um para vencer os desafios da vida com sabedoria celestial e fé inabalável. Espírito Santo, tu és a mente perfeita de Deus, revelada ao homem imperfeito. Quando os pensamentos se tornam um labirinto e as emoções se confundem, tua presença vem como luz a dissipar toda a névoa. Há momentos em que as decisões parecem um peso insuportável e a alma, cansada, não distingue o certo do errado, o prudente do precipitado. É nessas horas que precisamos da tua voz serena, que não impõe, mas orienta, que não grita, mas convence. Que cada pessoa que ora agora sinta a tua sabedoria tomando forma dentro de si, silenciando as vozes do medo, da ansiedade e da dúvida. Espírito Santo, revela o caminho que leva à paz, porque a sabedoria que vem de ti é pura, mansa, equilibrada e verdadeira. Quantas vezes, Senhor, tomamos decisões por impulso, tentando resolver com lógica o que só o Espírito pode discernir? Quantas vezes acreditamos ter controle, mas sem perceber, estamos perdendo o rumo? O mundo ensina a reagir,
mas tu nos ensinas a refletir. Ensina-nos a parar antes de agir, a ouvir antes de responder, a pensar antes de decidir. Que a sabedoria celestial substitua a pressa humana. Que a calma, vinda do teu conselho, seja o escudo contra os enganos do inimigo. Quando a confusão quiser dominar, lembra-nos de que o teu silêncio é muitas vezes a resposta que precisamos ouvir. Espírito Santo, entra na mente de quem está em dúvida e coloca ordem onde reina o caos. Que nenhuma ideia equivocada tenha força dentro desta casa. Que cada decisão nasça em solo santo, regada pela tua direção. Tira a cegueira espiritual que impede muitos de enxergar o que é correto e liberta o entendimento das armadilhas do orgulho e da autossuficiência. Quando tentarmos resolver pela razão o que pertence à fé, lembra-nos de que a verdadeira sabedoria é depender de ti. Tua voz é bússola, tua presença é direção e tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Espírito Santo, não permitas que a confusão domine os lares, as conversas, os relacionamentos e as decisões. Que toda discórdia causada por mal-entendidos seja substituída pela clareza do teu amor. Onde houver conflito, planta entendimento. Onde houver resistência, cria humildade. Que cada pessoa aqui aprenda que o teu conselho não é uma opinião, mas uma revelação. Que o lar seja um território de sabedoria divina e que cada voz humana se submeta à tua voz soberana. Muitas vezes, a mente se torna um campo de batalha onde pensamentos de medo, desconfiança e desespero lutam para dominar. Mas o teu poder é maior do que qualquer ruído mental. Espírito Santo, entra agora nos pensamentos que não se calam, nas noites em que o sono não vem e nos dias em que a confusão parece incontrolável. Traga lucidez, serenidade e foco. Que toda tempestade mental seja acalmada pela autoridade do teu nome. Que cada pessoa aprenda que a paz não é ausência de problemas, mas a presença de tua orientação. Espírito Santo, concede-nos a sabedoria que não se compra, mas se recebe. Que ela seja o escudo contra erros futuros e a ponte para o destino certo. Que a mente, agora iluminada por ti, saiba distinguir entre a voz de Deus e o eco das emoções. Que este lar seja uma escola da tua presença, onde cada pensamento seja guiado pela verdade, cada palavra nasça do amor e cada decisão seja um reflexo da tua vontade. E quando o mundo tentar confundir novamente, lembra-nos que quem caminha com o Espírito nunca se perde, porque a sabedoria de Deus é o farol que guia os que confiam no Senhor, mesmo quando a estrada parece coberta pela escuridão. Espírito Santo, quando as tempestades da vida parecem intermináveis e o coração humano se dobra diante do peso da dor, és tu quem levanta o que está caído e renova o que parecia destruído. O corpo pode se cansar, os olhos podem perder o brilho, mas quando tua presença toca a alma, algo inquebrável desperta dentro de nós. Dá-nos hoje a força que vem do alto, aquela que não se apoia em circunstâncias, mas em fé. Que o cansado se levante, que o desanimado volte a lutar, e que o coração que estava prestes a desistir volte a pulsar com esperança. Espírito Santo, entra nesta casa e transforma o cansaço em coragem, o medo em confiança e a fraqueza em poder. Há batalhas que ninguém vê, dores que não se revelam e lágrimas que escorrem em silêncio. Mas tu, Espírito Santo, conheces cada ferida e sabes o quanto dói resistir. Por isso, fortalece os que estão de joelhos, sustentando o coração daqueles que ainda acreditam mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento. Mostra que a força verdadeira não está em não cair, mas em se levantar todas as vezes que o inimigo tenta nos derrubar. Quando as forças humanas falham, o teu poder se manifesta em plenitude. Tua palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.
E é nesta verdade que o teu povo encontra coragem para seguir, mesmo quando o caminho parece sem fim. Espírito Santo, quando os ventos contrários soprarem com violência, faz do teu consolo um abrigo e da tua voz um comando que ordena. Permanece firme. Que o lar se torne uma fortaleza espiritual, onde o medo não encontre espaço e a fé cresça como uma árvore de raízes profundas. Fortalece os pais que lutam por sustento, as mães que oram em silêncio pelos filhos, os jovens que se sentem perdidos e os idosos que se sentem esquecidos. Que cada um saiba que não está só, que há um poder invisível sustentando-os em cada passo, em cada lágrima e em cada oração. Espírito Santo, concede a força que não apenas resiste, mas avança. Ensina-nos a caminhar mesmo cansados, a orar mesmo feridos, a crer mesmo sem ver. Que o inimigo não encontre brechas na fraqueza, porque o teu poder habita onde há fé. Que cada queda se transforme em aprendizado e cada cicatriz em testemunho. Quando o coração estiver exausto, renova com tua presença. Quando a mente estiver confusa, traz foco. Quando a alma estiver abatida, ergue com tua mão invisível, porque aquele que confia em ti nunca permanece caído. Ele se ergue com a força de quem tem o céu como aliado. Espírito Santo, desperta a coragem que dorme dentro de nós. Que o medo de falhar não roube o desejo de tentar novamente. Que a esperança, ainda que ferida, seja mais forte que o desespero. Mostra-nos que não precisamos entender tudo para continuar, porque a fé não caminha pela lógica, mas pela confiança. Faz-nos lembrar que os maiores milagres nascem nos momentos em que tudo parece perdido. Quando os dias forem duros e as noites intermináveis, que o teu poder seja a tocha que nos guia em meio à escuridão. Espírito Santo, que esta casa seja um testemunho vivo de resistência e fé. Que cada pessoa aqui aprenda que a força verdadeira não vem dos músculos, mas do Espírito. Que a cada amanhecer, o coração desperte com a certeza de que o Senhor ainda está agindo, mesmo quando o silêncio parece dominar. Faz-nos permanecer firmes diante da dor, fortes diante das perdas e inabaláveis diante dos desafios. Que o teu poder seja o alicerce que sustenta esta família, o escudo que protege esta casa e a chama que nunca se apaga dentro daqueles que escolhem confiar em ti, mesmo quando tudo parece ruir. Espírito Santo, entra agora nos pensamentos que antecedem as escolhas, nos silêncios que escondem dúvidas e nas intenções que ainda não foram reveladas. Quantas vezes o ser humano se perde porque age sem te consultar? Quantas decisões são tomadas pela emoção e não pela sabedoria? Hoje, pedimos que tua presença seja o filtro que separa o certo do errado, o tempo de agir do tempo de esperar. Que nenhuma escolha seja movida pela pressa ou pelo medo, mas guiada pela tua direção, que nunca falha. Espírito Santo, quebra os impulsos que nos afastam da vontade de Deus e desperta em nós o desejo de seguir o teu conselho, mesmo quando ele contradiz nossa lógica. Que cada passo dado daqui em diante seja uma extensão da tua vontade e não da nossa. Espírito Santo, tu sabes quantas decisões moldam o destino de uma família. Uma palavra mal pensada pode ferir, um silêncio pode afastar, uma atitude impensada pode abrir brechas para o sofrimento. Por isso, pedimos, guia-nos em cada detalhe. Que tua voz seja a primeira a ser ouvida nas manhãs e a última antes do descanso da noite. Quando estivermos diante de escolhas difíceis, entre perdoar ou guardar rancor, entre desistir ou perseverar, entre agir ou esperar, que a tua sabedoria incline nosso coração para o que agrada ao Pai. Que cada escolha feita dentro desta casa traga frutos de paz e não de arrependimento. Há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas conduzem à dor. Espírito Santo, impede que percorramos estradas perigosas só porque parecem fáceis. Ensina-nos a discernir o que brilha por engano do que realmente vem de Deus. Que toda influência errada
toda amizade manipuladora e toda oportunidade disfarçada de bênção sejam reveladas e neutralizadas pelo teu poder. Que cada decisão financeira, emocional, familiar e espiritual seja tomada sob o teu olhar atento. E quando não soubermos o que fazer, que tenhamos humildade suficiente para parar e ouvir o teu sussurro, porque nele está a direção que o mundo não entende. Espírito Santo, entra na mente de quem tem medo de escolher. Há corações paralisados pela indecisão, almas que temem errar mais uma vez e pessoas que carregam culpa por escolhas antigas. Liberta-os desse peso. Ensina-nos que o passado não define o futuro quando é colocado nas tuas mãos. Que o erro se torne lição e não condenação. Dá-nos ousadia para agir quando for o momento certo e serenidade para esperar quando for preciso. Que tua presença transforme a confusão em clareza e o desespero em confiança. Espírito Santo, faz com que cada decisão desta casa seja uma semente de futuro. Que o pai decida com amor, a mãe com equilíbrio, os filhos com sabedoria. Que o lar se torne um reflexo do teu conselho. Quando o inimigo tentar soprar confusão, desentendimento e dúvida, que tua voz ecoe mais alta, lembrando-nos que quem confia no Senhor nunca está perdido. Que cada escolha desta família esteja alinhada à vontade de Deus e que nenhuma decisão tomada sob tua direção traga arrependimento, mas colheitas de bênçãos. Espírito Santo, que o amanhã desta casa seja construído com base na sabedoria de hoje. Que nenhuma decisão seja guiada pelo medo do fracasso, mas pela fé em tua orientação. Que os ouvidos espirituais desta família se tornem sensíveis à tua voz e que o coração aprenda a reconhecer o momento exato de agir. Quando parecer impossível decidir, lembra-nos de que a tua vontade é perfeita, agradável e boa. E quando o mundo disser que é tarde demais, que a fé responda, com o Espírito Santo, nunca é tarde para recomeçar. Que cada escolha seja um ato de confiança e cada passo dado sob tua direção, um testemunho vivo de que quem é guiado por Deus nunca se perde, apenas avança em direção ao propósito eterno. Espírito Santo, há feridas que não sangram, mas doem todos os dias, palavras que não foram ditas, ressentimentos guardados em silêncio, gestos que nunca receberam perdão. Dentro de muitos lares existem guerras travadas, em vozes baixas e corações cansados. É por isso que te chamamos agora, Espírito de paz e restauração. Entra neste lar e cura os conflitos invisíveis, acalma os corações que se enfrentam sem perceber e ensina cada pessoa desta casa a enxergar o outro com compaixão e entendimento. Que a tua presença substitua o orgulho pela empatia e o silêncio frio por palavras que edificam. Espírito Santo, destrói as muralhas emocionais que dividem as pessoas e transforma o ambiente em um território de reconciliação. Espírito Santo, muitas famílias se afastam não porque deixaram de amar, mas porque deixaram de compreender. A rotina endurece, o tempo apaga gestos e a dor se acumula sem espaço para cura. Mas onde tu estás, até o que parece irreconciliável se torna possível. Visita agora cada canto desta casa e toca os corações que se fecharam. Restaura o diálogo entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos. Tira o veneno das palavras antigas e planta novas sementes de afeto. Que a lembrança das mágoas se transforme em sabedoria e o perdão seja o novo idioma desta família. Espírito Santo, ensina-nos a perdoar mesmo quando o orgulho tenta nos convencer de que temos razão. Ensina-nos a pedir perdão mesmo quando o coração ainda dói, porque o perdão é a ponte que reconstrói o que o pecado tentou destruir. Onde houver mágoa, traz alívio. Onde houver culpa, traz libertação. Que o amor não seja apenas um sentimento, mas uma decisão diária de permanecer unido mesmo quando a dor insiste em separar. Espírito Santo,
que o perdão se torne mais forte que o passado e que cada lágrima derramada por causa da incompreensão seja recolhida por ti e transformada em cura. Espírito Santo, alcança também os conflitos que ninguém vê, aqueles travados dentro da mente e da alma. Quantos vivem sorrindo por fora, mas carregam batalhas internas que os consomem por dentro? A culpa, a vergonha, o ressentimento, o medo, todos esses pesos escondidos que impedem a alma de descansar. Toca agora no mais profundo do coração e traz libertação completa. Que cada pessoa desta casa sinta o alívio que só tua presença pode gerar. Que o teu consolo substitua o desespero e a tua verdade apague as mentiras que o inimigo plantou na mente. Espírito Santo, não permita que o lar seja um campo de guerra, mas um refúgio de paz. Que os diálogos sejam guiados por sabedoria e os gestos sejam moldados por amor. Onde houver frieza, acende o calor do afeto. Onde houver distância, constrói pontes. Onde houver ofensa, planta reconciliação. Que o ambiente espiritual desta casa mude agora. Que o clima tenso se dissolva. Que a leveza volte. Que a alegria floresça novamente. Espírito Santo, restaura o que foi quebrado e devolve a harmonia que o tempo ou as palavras tentaram destruir. Espírito Santo, faz deste lar um testemunho de unidade e cura. Que cada pessoa aqui compreenda que não há vitória maior do que a paz dentro de casa. Que o perdão seja o alicerce, o respeito seja o muro e o amor seja o teto que protege todos os que habitam sob esta bênção. Onde houver lembranças amargas, que o teu toque transforme em memórias de aprendizado. E que cada um, ao olhar para o outro, reconheça não um inimigo, mas um companheiro de jornada. Que este seja o lar onde o Espírito Santo reina, onde as feridas encontram cura e onde o amor vence todas as batalhas invisíveis. Espírito Santo, há momentos em que o caminho parece se apagar diante dos nossos olhos e o coração se enche de incertezas. É quando a estrada da vida se divide em direções confusas que mais precisamos de ti. Mostra-nos, Senhor, qual é o caminho certo, aquele que leva à tua vontade e não à nossa. Tira de diante de nós as trilhas enganosas que parecem boas, mas escondem tropeços. Ilumina os passos que damos no escuro, porque o teu conselho é a lâmpada que jamais se apaga. Quantas vezes tentamos decidir por instinto e caímos em armadilhas? Hoje, declaramos que sem tua orientação não há destino seguro. Conduz nossos passos com tua sabedoria eterna e que cada escolha feita sob tua direção seja um testemunho do teu cuidado. Espírito Santo, guia-nos quando a mente duvidar e o coração hesitar. A dúvida é o terreno onde o inimigo planta confusão, mas a tua presença é a bússola que aponta para a verdade. Quando não soubermos se devemos parar ou seguir, calar ou falar, esperar ou agir, seja a tua voz a decisão que domina o silêncio. Revela os sinais que vêm de Deus e ensina-nos a reconhecê-los. Que cada porta aberta seja por tua vontade e cada porta fechada seja tua proteção. Quando parecer que tudo está travado, ajuda-nos a enxergar que, às vezes, o atraso é apenas o tempo perfeito da tua preparação. Espírito Santo, revela o propósito oculto por trás dos atrasos, dos nãos e das esperas. Há momentos em que olhamos ao redor e tudo parece perdido, e é justamente aí que o teu poder se manifesta de forma sobrenatural. Espírito Santo, mostra-nos que nenhum desvio é capaz de apagar o destino que o Pai escreveu. Quando o caminho parecer interrompido, abre estradas onde não há chão. Quando o desespero ameaçar, sopra sobre nós a fé que vê o invisível. Que cada passo incerto seja sustentado por tua presença e cada curva inesperada se transforme em revelação. O teu direcionamento não vem por acaso. Vem como resposta ao coração que ora, crê e espera. Espírito Santo, quantos estão agora diante de decisões difíceis? Mudar de emprego, perdoar alguém, recomeçar um sonho, deixar o que machuca?
Que tua sabedoria penetre no íntimo de cada um e traga clareza espiritual. Que a lógica humana não apague a fé e que o medo não paralise o avanço. Revela o que deve ser deixado para trás e o que deve ser restaurado. Onde houver dúvida, planta discernimento. Onde houver ansiedade, planta paciência. Onde houver indecisão, planta coragem. Ensina-nos que seguir o teu caminho é andar com confiança, mesmo sem entender todos os passos. Espírito Santo, tira de nossa frente os atalhos que o inimigo apresenta como soluções fáceis. Livra-nos das armadilhas disfarçadas de bênção, dos conselhos que parecem sábios, mas afastam do teu propósito. Revela o que os olhos não conseguem ver, as intenções ocultas, as armadilhas disfarçadas, os caminhos que levam à ruína. Que o coração aprenda a dizer não quando o Espírito disser espere e a avançar quando o Espírito disser vai. Que tua voz seja tão clara, tão forte e tão inconfundível que nenhuma dúvida permaneça. Espírito Santo, que a pessoa que ouve esta oração sinta a tua direção agora, como uma luz suave guiando seus pensamentos. Mostra que não existe destino perdido quando a alma se rende ao teu comando. Que cada um aprenda a andar pela fé e não pela vista, porque o caminho certo não é aquele que parece fácil, mas o que nos leva à presença de Deus. Espírito Santo, revela hoje o trajeto da vitória, o propósito do sofrimento e o valor da espera. Que ao final desta jornada possamos olhar para trás e dizer: não fui eu quem escolheu, foi o Espírito Santo quem me conduziu. Que esta certeza traga paz ao coração e firmeza aos passos de todos que colocam sua vida sob tua orientação eterna. Espírito Santo, quando os ventos da aflição se levantam e o barulho das preocupações tenta sufocar a fé, vem com teu poder restaurador e traz a paz que ultrapassa todo entendimento. Há lares que vivem sob o peso da ansiedade, corações que batem acelerados pelo medo do amanhã e mentes que não encontram descanso. Mas quando tua presença enche o ambiente, até o caos se curva diante da serenidade que vem do alto. Espírito Santo, entra neste lar e aquieta tudo o que está em turbulência. Que o medo perca a voz, que a inquietação se dissolva e que a paz que procede do trono de Deus envolva cada coração agora. Onde houver desespero, instala calma. Onde houver gritos, planta silêncio. Onde houver confusão, estabelece ordem. Espírito Santo, tu sabes quantas noites foram passadas em prantos, quantas orações foram feitas sem resposta aparente e quantas pessoas estão à beira de desistir. Mas a tua voz, mesmo suave, é mais poderosa do que a força das ondas. Quando tu dizes, acalma-te, o mar obedece. Quando dizes, não temas, a alma encontra descanso. Que o lar que ouve esta oração seja agora envolvido por essa autoridade celestial. Que cada mente inquieta sinta o peso da tua paz descendo como um manto invisível, cobrindo os medos, apagando os tormentos e restaurando a esperança. Que a presença do Espírito Santo seja o antídoto contra toda a ansiedade. Espírito Santo, ensina-nos a permanecer firmes quando as tempestades não cessam de imediato. Mostra-nos que a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Quando o barco da vida parecer prestes a afundar, recorda-nos que Jesus continua no comando, mesmo quando o mar se agita. Quando o inimigo tentar nos fazer acreditar que tudo está perdido, que o teu consolo sussurre ao coração: ainda estou aqui. Faz-nos entender que a fé não se mede pelo tamanho da tempestade, mas pela confiança em quem acalma o vento. Espírito Santo, visita agora as famílias que vivem em constante conflito, onde as palavras ferem e o silêncio pesa. Que tua paz desça como chuva sobre o solo rachado das emoções. Cura os relacionamentos fragmentados, reconstrói o amor desgastado e devolve a harmonia que o tempo levou. Que o lar se torne um refúgio, não um campo de guerra. Que as vozes dentro da casa se unam em oração,
não em acusações. E que cada um compreenda que a verdadeira paz começa dentro da alma e se expande para tudo ao redor. Espírito Santo, há pessoas que buscam paz nas coisas erradas, no dinheiro, no reconhecimento, no controle, mas hoje elas compreenderão que a paz duradoura só habita onde tu reinas. Retira os pesos invisíveis que sobrecarregam o coração e preenche o vazio que nenhuma conquista pode preencher. Que o descanso da mente venha, não da certeza do futuro, mas da confiança no teu cuidado. Que o lar se torne um ambiente leve, onde o riso volte a habitar e o descanso se torne real. Espírito Santo, toma o lugar das preocupações e reina soberano sobre cada pensamento. Espírito Santo, estabelece agora um pacto de tranquilidade sobre este lar. Que nenhuma força contrária roube o sossego que vem de ti. Que o ambiente se encha de tua presença a ponto de toda a ansiedade ser expulsa, todo medo ser vencido e toda a inquietação ser transformada em serenidade. Que cada pessoa que ouve esta oração aprenda a descansar em ti, mesmo quando as ondas não se acalmam de imediato. Porque aquele que confia em tua direção não teme a tempestade. Ele atravessa o mar com os olhos fixos na promessa. Que a paz do Espírito Santo não seja apenas sentida, mas vivida, tornando cada dia uma vitória sobre o medo e cada noite um descanso nos braços de Deus. Espírito Santo, há corações que acordam cansados antes mesmo que o dia comece, almas que carregam o peso de ontem e o medo do amanhã. Muitos olham para o futuro e não veem nada além de incerteza, mas é exatamente aí, no terreno seco da desesperança, que o teu poder floresce. Espírito Santo, renova agora a esperança de cada pessoa que ouve esta oração. Toca o coração abatido, desperta os sonhos adormecidos e sopra nova vida sobre aquilo que parecia perdido. Que o amanhecer não seja apenas mais um dia, mas uma nova oportunidade de recomeçar sob tua orientação. Que cada respiração seja um lembrete de que o Senhor ainda está no controle e que nada é tarde demais para quem confia em ti. Espírito Santo, muitos perderam o brilho nos olhos e o desejo de lutar porque acreditaram que o tempo passou e as chances se foram. Mas tu és o Deus que transforma ruínas em recomeços. Sopra a tua presença sobre a mente cansada e a fé enfraquecida, reacendendo a chama da esperança que o sofrimento tentou apagar. Mostra que nenhuma dor é definitiva e nenhum deserto é eterno quando o Senhor está presente. Faz o desânimo dar lugar à coragem e o medo se transformar em confiança. Que cada pessoa, ao ouvir esta oração, sinta o peso da tristeza se dissipar e a certeza de um novo propósito tomar forma dentro do coração. Espírito Santo, renova a fé daquele que está prestes a desistir. Quando a alma grita, não consigo mais, que tua voz responda, eu ainda estou contigo. Que essa verdade penetre profundamente e traga o alívio que nenhum conselho humano pode dar. Restaura o ânimo de quem luta em silêncio, o coração de quem finge estar bem e a esperança de quem já não acredita em milagres. Que cada lágrima se transforme em força e cada derrota em aprendizado, porque quando o teu poder se manifesta, até o que parecia fim se torna o início de uma nova história. Espírito Santo, desperta o desejo de acreditar novamente, que o olhar volte a enxergar possibilidades, que os lábios aprendam a sorrir sem medo e que a alma encontre prazer em viver. Remove o peso da rotina, o vazio da alma e o medo das mudanças. Mostra-nos que o novo de Deus começa quando decidimos confiar, mesmo sem entender. Ensina-nos a esperar sem ansiedade e a caminhar sem pressa, certos de que cada passo está sob teu comando. Que a esperança não seja apenas uma emoção, mas uma convicção que se renova a cada amanhecer. Espírito Santo, há pessoas que se sentem esquecidas, como se suas orações não ultrapassassem o teto de casa. Mas tu és o Deus que ouve até o sussurro mais fraco e responde no tempo exato.
Faz com que cada um compreenda que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo, que a espera não seja vista como castigo, mas como lapidação. E enquanto o milagre não vem, que a esperança se torne o sustento da alma, que o coração aprenda a descansar na certeza de que o Senhor nunca chega tarde, Ele chega no momento perfeito. Espírito Santo, renova este lar com o perfume da esperança. Que a alegria volte a habitar nos cômodos, que a fé volte a ser viva e que cada pessoa aqui aprenda a agradecer mesmo antes de ver a resposta. Faz-nos entender que a esperança é o idioma dos que confiam em Ti. Que cada novo dia comece com fé, cada desafio seja enfrentado com coragem e cada amanhecer seja celebrado como uma nova chance de viver sob Tua direção. Espírito Santo, renova a esperança de cada alma e ensina-nos a acreditar que enquanto houver vida, haverá promessa, e enquanto houver promessa, haverá vitória para os que esperam em Ti. Espírito Santo, vivemos em um tempo em que muitas vozes tentam se passar pela verdade, e é fácil se perder no meio do barulho do mundo. A mente, quando não está sob Tua proteção, se torna o campo mais vulnerável da alma. Por isso, neste momento, pedimos, guarda nossa mente contra toda enganação. Que nenhum pensamento mentiroso, nenhuma ideia distorcida e nenhuma influência maligna encontre abrigo dentro de nós. Espírito Santo, sela nossa consciência com Tua verdade e impede que sejamos dominados pelas ilusões do inimigo. Quando a dúvida tentar penetrar, levanta o escudo da fé. Quando o medo quiser governar, fortalece o coração com Tua sabedoria. Que cada pensamento seja filtrado pela Tua presença antes de se transformar em ação. Espírito Santo, o inimigo é astuto e muitas vezes suas mentiras se disfarçam de boas intenções. Ele planta pensamentos sutis que enfraquecem a fé e confundem o coração. Mas Tua presença é luz que revela o engano. Tira as vendas espirituais que impedem a mente de discernir o certo do errado. Que o lar seja um território de verdade, onde nenhuma mentira tenha poder. Que cada pessoa aqui aprenda a reconhecer quando algo não vem de Deus. Espírito Santo, ensina-nos a rejeitar todo pensamento que não constrói, toda palavra que não edifica e toda influência que não glorifica o nome do Senhor. Que o discernimento seja o escudo desta casa e a sabedoria, o muro que protege cada mente. Espírito Santo, quantos se afastaram da paz porque acreditaram em mentiras que os prenderam ao medo e à culpa? Quantos foram enganados por palavras doces que escondiam destruição? Mas onde Tua presença chega, a verdade prevalece e a escuridão se desfaz. Revela toda a falsidade que ronda este lar, expõe o que parecia escondido e desfaz toda a trama espiritual que tenta desviar o propósito de Deus. Que nenhuma manipulação tenha efeito e nenhuma semente de engano floresça neste ambiente. Que os olhos espirituais se abram para enxergar o que antes estava oculto e a mente se torne livre de toda confusão. Espírito Santo, protege-nos também das armadilhas internas, dos pensamentos negativos, da autossabotagem, da voz do passado que insiste em nos fazer duvidar de quem somos em Cristo. Que a mente seja um terreno fértil apenas para a Tua verdade. Que os pensamentos sejam moldados pela fé, as palavras conduzidas pela sabedoria e as decisões guiadas pela Tua direção. Enche a mente com promessas e não com temores, com propósito e não com distrações. Que o Teu poder neutralize todo padrão mental que enfraquece a esperança e rouba a paz. Espírito Santo, estabelece dentro de nós uma mente que pensa como Cristo. Que a serenidade vença o desespero e a confiança derrote a ansiedade. Que o lar seja um ambiente livre da influência do mal, onde a mente encontra descanso e o coração encontra clareza. Que o Espírito da verdade habite em cada cômodo, expulsando todo engano, toda mentira e toda distração espiritual.
que as conversas sejam sábias, os pensamentos edificantes e os planos alinhados à vontade de Deus. Espírito Santo, ensina-nos a viver com discernimento, que não sejamos movidos por aparência, emoção ou opinião, mas pela Tua revelação. Quando o inimigo tentar confundir, que o Teu poder traga clareza. Quando ele tentar dividir, que Tua presença traga unidade. Quando ele tentar enganar, que Tua luz revele tudo. Guarda nossa mente, Senhor, e não permitas que sejamos prisioneiros das ilusões deste mundo. Que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo e que a verdade do Espírito Santo permaneça como uma muralha inquebrável em volta de nossa mente, impedindo que qualquer engano encontre morada. Espírito Santo, há corações que um dia sonharam grande, mas hoje vivem apagados, sem direção, presos à rotina, acreditando que o propósito se perdeu no meio das frustrações da vida. Mas o Teu poder não conhece limites e o Teu chamado nunca é anulado pelo tempo. Vem agora e restaura o propósito de cada pessoa que ouve esta oração. Sopra sobre os planos esquecidos, reaviva os dons adormecidos e reacende o desejo de viver para algo maior. Espírito Santo, entra nesta casa e desperta o motivo pelo qual cada vida foi criada. Mostra que ninguém nasce por acaso e que o sopro da existência carrega um sentido divino. Que o desânimo dê lugar à paixão por cumprir o chamado e que cada passo dado a partir de agora seja um movimento rumo ao destino que o Senhor preparou. Espírito Santo, o mundo tenta roubar o propósito ao distrair com preocupações, com comparações, com o medo de fracassar. Mas Tu, Senhor, és o fogo que reacende a chama da motivação. Toca nas mentes que se perderam em dúvidas, nas mãos que pararam de construir e nas vozes que se calaram por medo. Mostra que ainda há tempo, que ainda há promessas e que nenhuma vida é pequena demais para ser usada por Ti. Espírito Santo, restaura os talentos escondidos, desperta a fé adormecida e faz nascer dentro desta casa um novo senso de missão. Que cada pessoa entenda que cumprir o propósito não é sobre grandeza, mas sobre obediência. Espírito Santo, entra nos corações que foram feridos por rejeição, crítica ou fracasso. Quantos desistiram porque foram desacreditados? Quantos esconderam o dom porque o medo de errar foi maior que o desejo de tentar? Mas onde Tu estás, não existe limite para o recomeço. Toca essas feridas agora e transforma a dor em combustível para a vitória. Que cada lágrima represada se torne uma semente de renascimento, que a coragem de recomeçar seja maior do que a lembrança de ter falhado. Espírito Santo, mostra a cada pessoa que o propósito de Deus é imutável, mesmo quando os planos humanos falham. Espírito Santo, renova o sentido da vida de cada morador desta casa. Que o trabalho diário não seja visto como fardo, mas como parte do plano divino. Que o lar se torne o primeiro altar, onde o propósito floresce em gestos simples e sinceros. Ensina-nos que propósito não é apenas fazer, mas ser. Ser exemplo, ser luz, ser instrumento. Que as palavras sejam usadas para edificar, os dons para servir e o tempo para semear. Restaura a alegria de viver com sentido e que cada novo dia comece com o desejo de cumprir algo que vem do Teu coração. Espírito Santo, tira de nós toda a sensação de inutilidade e fracasso, que o cansaço não nos roube o foco e que a comparação não nos faça duvidar do valor que temos diante de Deus. Onde houver desistência, planta persistência. Onde houver vergonha, planta coragem. Onde houver vazio, planta propósito. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta nascer dentro de si um novo chamado, uma nova força e um novo significado. Mostra-nos que o propósito não se perde, apenas adormece à espera da Tua voz para despertar. Espírito Santo, faz com que este seja o momento do despertar. Que o coração que antes vivia sem direção volte a pulsar com propósito.
Que o teu sopro renove as motivações e traga clareza sobre o que precisa ser feito. Que cada um descubra que viver com propósito é caminhar em comunhão contigo, porque é em ti que o sentido da vida é revelado. Que o lar se torne um lugar de inspiração e cada pessoa aqui seja um testemunho de que o Espírito Santo transforma vidas, restaura sonhos e redefine destinos. Que ninguém viva mais no piloto automático, mas sob a direção do propósito que vem do trono de Deus, o único capaz de dar razão, poder e eternidade a tudo que somos. Espírito Santo, quando o sofrimento chega sem explicação e as lágrimas se tornam uma linguagem constante, é fácil perder o rumo e duvidar do propósito. A dor confunde, o tempo parece cruel e o coração se pergunta: por que comigo? Mas é nesse instante que tua presença se revela como luz no meio da escuridão. Concede-nos clareza nas provações, Senhor. Mostra-nos que nem toda dor é castigo e nem toda perda é derrota. Ensina-nos a enxergar além do sofrimento, a compreender o que o Espírito deseja nos ensinar. Quando o pranto parece interminável, lembra-nos de que tua vontade é perfeita, mesmo quando não é compreendida. Espírito Santo, abre os olhos do coração para perceber que nas provações o céu não se cala, ele trabalha em silêncio. Espírito Santo, muitas vezes pedimos livramento, quando o que precisamos é entendimento. Quantas orações foram feitas pedindo que a tempestade acabasse, sem perceber que é na tempestade que a fé amadurece. Dá-nos sabedoria para reconhecer o valor da espera e paciência para suportar o tempo da prova. Mostra-nos que o atraso não é rejeição, mas preparo. Quando a dor for intensa demais, faz-nos lembrar que o ouro só se purifica no fogo e que os maiores milagres nascem de corações que decidiram não desistir. Espírito Santo, concede-nos discernimento para ver que as provações não vêm para destruir, mas para aperfeiçoar a fé daqueles que confiam em ti. Espírito Santo, acalma os que sofrem sem respostas. Quantas vezes oramos e o silêncio parece ecoar como distância, mas o teu silêncio é diferente. Ele ensina, molda e fortalece. Que ninguém nesta casa confunda tua demora com esquecimento. Tua ausência aparente é apenas o intervalo entre a semente e a colheita. Dá-nos entendimento para suportar com dignidade os dias difíceis e coragem para não desistir no meio da caminhada. Que a mente, ao invés de questionar, aprenda a descansar e que o coração, em vez de reclamar, aprenda a confiar. Espírito Santo, entra nos lares onde a angústia se instalou, onde há pessoas que se sentem derrotadas, cansadas, sem esperança. Toca nesses corações e faz nascer entendimento espiritual. Mostra-lhes que há propósito por trás de cada lágrima, que nada é em vão e que o sofrimento não é o fim, mas o processo da transformação. Que a dor se torne uma ponte para o crescimento e a perda, um portal para novos começos. Quando as provações parecerem injustas, que a fé lembre que o justo juiz nunca erra. Espírito Santo, dá clareza à mente, estabilidade à fé e serenidade à alma. Espírito Santo, há momentos em que a dor é tão grande que a visão se turva e o coração só enxerga o agora. Mas o Senhor vê o quadro completo. Mostra-nos que cada lágrima é contada, cada gemido é ouvido e cada sofrimento tem data para acabar. Concede discernimento àqueles que estão confusos, paz àqueles que estão aflitos e esperança àqueles que estão prestes a desistir. Que cada pessoa compreenda que suportar com fé é vencer com sabedoria. E que cada prova é, na verdade, um convite de Deus para um nível mais profundo de dependência e maturidade espiritual. Espírito Santo, traz luz aos dias escuros e entendimento às noites de dor. Que o coração humano aprenda a ver tua mão mesmo quando ela parece oculta. Que os olhos se abram para enxergar o milagre escondido atrás da espera.
Faz-nos compreender que nenhuma provação é eterna e que, no fim de toda dor, há sempre um recomeço moldado por Tua graça. Que cada pessoa que ouve esta oração encontre sentido no sofrimento, força na fraqueza e esperança no silêncio. E quando o tempo da prova terminar, que cada um possa olhar para trás e dizer com gratidão: foi difícil, mas o Espírito Santo me ensinou a enxergar com os olhos de Deus. Espírito Santo, em um mundo que insiste em acelerar tudo, a fé nos ensina a esperar. Mas esperar não é desistir, é confiar que o tempo de Deus nunca falha. Há dias em que tudo parece paralisado e a alma se enche de incertezas. É nesses momentos que a Tua presença se torna ainda mais preciosa. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a descansar mesmo quando não vemos e a permanecer firmes mesmo quando tudo parece ruir. Espírito Santo, faz crescer em nós a confiança que não depende de resultados, mas da certeza de que o Senhor está agindo, mesmo em silêncio. Que cada coração aqui compreenda que confiar em Ti é o caminho mais seguro em meio às tempestades da vida. Espírito Santo, quantas vezes tentamos resolver as coisas com nossas próprias mãos e acabamos perdidos em meio à frustração? Quantas vezes insistimos em caminhos que pareciam certos, mas só nos afastaram da paz? Hoje, entregamos a Ti todo o controle. Toma os planos, as decisões e as expectativas. Que o nosso querer se dobre diante do Teu querer. Tua vontade é o norte que precisamos seguir, e Teu conselho é a bússola que jamais erra. Que cada pessoa que ora agora entenda que confiar em Ti é abrir mão do medo e abraçar o descanso, porque onde o Teu Espírito governa, o coração encontra alívio. Espírito Santo, faz florescer em nós a fé que não se abala com o tempo, que o desânimo não tenha força sobre quem confia em Ti. Renova o ânimo daqueles que estão à beira da desistência e mostra-lhes que o Senhor nunca se atrasa, apenas prepara o terreno certo. Que a espera se torne prova de maturidade e não de fraqueza. Ensina-nos a ver Tua mão até nas demoras, a enxergar propósito até nas pausas e a celebrar mesmo antes de ver o milagre. Que cada pessoa que ouvir estas palavras sinta Tua presença guiando seus passos com leveza e poder, lembrando-lhes que o fim da estrada muitas vezes é apenas o início de algo novo que o Senhor está construindo. Espírito Santo, Tu és o autor das promessas e o guardião dos recomeços. Fortalece a fé dos que esperam há muito tempo por uma resposta e mostra-lhes que nenhuma oração se perde quando é feita com sinceridade. Que o coração humano aprenda a descansar na Tua soberania, porque confiar é também aceitar que o Teu não pode ser um livramento e o Teu espera pode ser uma bênção disfarçada. Espírito Santo, que esta casa se torne um altar de fé inabalável, onde cada oração é feita com entrega e cada lágrima é colhida por Ti como testemunho de confiança. Espírito Santo, finalizando esta oração, pedimos que Tua presença nunca se afaste deste lar. Que a fé que nasceu aqui cresça e floresça, mesmo diante das adversidades. Ensina-nos a caminhar de olhos fechados, guiados apenas pela certeza do Teu cuidado. Que o medo nunca mais dite nossos passos e que a esperança seja o chão firme onde pisamos. Concede-nos o dom da confiança plena, aquela que não questiona, mas descansa. Que cada coração aqui sinta Tua voz suave dizendo: eu estou contigo, não temas, apenas confia. Que a paz que vem de Ti se torne o abrigo permanente desta casa e que o Teu nome seja glorificado em cada vitória, cada recomeço e cada novo amanhecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta poderosa oração, algo mudou, não apenas ao redor, mas dentro de você. O Espírito Santo visitou esta casa, trouxe paz onde havia confusão, força onde havia cansaço e clareza onde reinava a dúvida.
Cada palavra pronunciada foi uma semente espiritual, lançada no terreno do seu coração. E se você permitir, ela crescerá e transformará completamente sua caminhada. Porque quando o Espírito Santo entra, ele não apenas toca, ele restaura, reorganiza, revela e direciona. As portas que pareciam trancadas começam a se mover, o medo perde o poder e a esperança renasce com nova intensidade. O que antes era escuridão, agora é luz. E o que antes era incerteza, agora se torna convicção de fé. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou com a sua alma e você sentiu a presença do Espírito Santo agindo em cada palavra, saiba que esse é apenas o começo de uma nova jornada espiritual. Há muito mais para ser descoberto sobre o poder transformador do Espírito em sua vida. Por isso, deixo aqui um convite especial. Conheça o e-book sobre o Espírito Santo, criado com o mesmo amor e propósito deste canal, para aprofundar sua comunhão com ele e compreender de forma ainda mais profunda como viver sob a sua direção diária. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. E lembre-se, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Compartilhe seu pedido de oração nos comentários abaixo, pois queremos interceder por você e pela sua casa. Que o Espírito Santo continue sendo o guia, o consolo e a força em todos os seus dias. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o